Na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, vamos falar de um assunto importante a respeito das Escrituras, a respeito da verdade dos fatos em termos da vida humana, em termos de religião, em termos de espiritualidade, em termos de vida eterna. A Bíblia Sagrada, esse livro aqui, bendito, livro maravilhoso, ele nos revela no Evangelho de João, o evangelista João, ele escreveu no capítulo 8 e versículo 32, dizendo a todos os seres humanos da terra que os seres humanos deveriam conhecer a verdade, e a verdade vos traria liberdade. Liberdade espiritual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa ocasião, quando Jesus estava preso, ou melhor dizendo, o próprio Nazareno, o Filho de Deus, estava perante um tribunal, na presença de Pilatos, para ser julgado e condenado. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Me fale a respeito da verdade. Me revele alguma coisa no tocante à verdade. A verdade, muitas vezes, é difícil da gente falar a verdade para um amigo, para uma pessoa estimada, para uma pessoa que nos rodeia. Falar a verdade é algo que não é muito fácil, mas é preciso falar a verdade, porque a verdade é que liberta. E essa verdade é a palavra de Deus, e ela tem essência, ela tem poder, ela tem virtude. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai que ele envie outro Consolador, e este estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a verdade é tirar o véu, é mostrar o que está escondido, é acender a luz e mostrar o que está no escuro. E muitos têm medo da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele disse também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A pessoa, quando não tem nada a temer, quer que as suas obras sejam manifestas, é preciso ela vir para a verdade. É preciso ela tirar o véu, acender a luz para dissipar as trevas, para que o que está escondido venha a aparecer na sua vida.
Tem muitas pessoas que têm medo da verdade. Tem muitos segmentos da nossa sociedade que têm medo da verdade. Tem medo de cair a cortina, de cair o véu. Tem medo de a luz ser acesa e as suas obras más e perversas que estão na escuridão, aonde ninguém está enxergando, quando é acesa essa luz, as suas obras são manifestas. E se as suas obras não são boas, vai vir sobre ela um escândalo, como nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas que saem do anonimato, saem das trevas, da escuridão e vêm para a luz. E ao vir para a luz, as suas obras são manifestas, os seus feitos são revelados. E no tocante aos seus feitos ser revelados, as multidões fazem um juízo a respeito das suas obras, se as suas obras são más. Jesus dissera a certa ocasião: os olhos são a candeia do corpo, e se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Só porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. E quão terrível serão essas trevas. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele estava perante Pilatos para ser julgado e condenado, Pilatos nenhum mal viu em Jesus para o incriminar. Pilatos perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? O que é a verdade? E muitas vezes a verdade machuca. A verdade é difícil da gente falar a verdade para um amigo, para uma pessoa que nós amamos. Muitas vezes ela está se desencaminhando na vida, está agindo de uma maneira errônea. E se nós não falar a verdade, ela vai se desencaminhar e vai tomar um destino que os levará a um lugar caótico, a um lugar tenebroso, a um lugar que vai lhes trazer grandes prejuízos para a sua vida. No livro de Ezequiel, Deus falou com o profeta Ezequiel e dissera a Ezequiel: Ezequiel, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e portanto eu te ordeno que você vá e mostre aos israelitas os seus pecados. Se porventura alguém morrer nos seus pecados sem ser avisado, sangue das tuas mãos eu vou requerer. Então nós devemos de fazer como fez Ezequiel, mostrar a verdade, mostrar os dois caminhos a ser seguido, mostrar os dois caminhos que Jesus falou, que existe o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo você pode andar de qualquer maneira, pode viver uma vida dissoluta, uma vida torpe, uma vida sem precedentes. Só porém esse caminho te levará a um destino, e esse destino não vai ser bom. E ele aconselhou a nós entrar pelo caminho, pela porta estreita. A porta estreita é apertada,
o caminho é apertado e são poucos que entram por ela. Só porém esse caminho apertado é um caminho de luz. É um caminho em que ele nos levará a ter uma vida abençoada nessa terra e, por fim, uma vida abençoada com Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus dissera o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através da minha personalidade. Então não adianta subterfúgios, não adianta nós ir a Paulo, a Barnabé, a Felipe, a Mateus, a Maria, a Estevão, a André. O caminho, a porta, a personalidade pela qual nós devemos chegar para se chegar a Deus é através da pessoa bendita de Jesus. Foi ele quem disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nos tempos de Jesus, existia 4 seitas religiosas em Jerusalém. Existia os zelotes, os essênios, os saduceus e os fariseus. Os fariseus era a religião mais perversa existente em Jerusalém nessa ocasião, porque eles ostentavam apenas santidade exterior, mas as suas vidas por dentro eram sepulcros caiados, eram sepulcros de ossos, era uma vida pregressa, era uma vida inconstante. E os fariseus, eles procuravam guardar o sábado. Mas nós olhando para a Bíblia, os fariseus guardaram o sábado. Só porém a lei de Moisés era para guardar o dia sabático e também o ano sabático no tempo da lei. E Israel ficou cativo em Babilônia por 70 anos, porque durante 490 anos eles não guardaram o ano sabático. Era para trabalhar a terra 6 anos e no 7º ano dar descanso para a terra. E até hoje, quem guarda o sábado, se está apegado à lei de Moisés, tem que guardar o sábado e guardar o ano sabático. Se não guardar o ano sabático, não adianta guardar o sábado. Israel foi levado por Nabucodonosor, ficou 70 anos cativos em Babilônia, sofrendo a consequência dessa desobediência, que era para guardar o ano sabático. Era para trabalhar a terra 6 anos e no 7º ano dar descanso para a terra. E existia em Jerusalém essas religiões no tempo de Jesus: zelotes, essênios, fariseus e saduceus. E os fariseus procuravam e sempre estar perto de Jesus para lhe acusar, para lhe argumentar, porque Jesus fazia milagre no sábado. E Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e o homem por causa do sábado. Jesus até do sábado é Senhor. E ele dissera: porventura, se alguém de vós tiver uma ovelha
e essa ovelha cair no despenhadeiro, só porque é num dia de sábado você não vai salvar a tua ovelha? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E essa religião procurava encontrar em Jesus alguma falha, Jesus sendo o Filho de Deus e o Senhor dessa palavra. Porque essa palavra fala do Gênesis ao Apocalipse a respeito desse Jesus. Esse Jesus que desprezaram. A Bíblia diz que ele veio para os judeus, que eram os seus, só porém os judeus não o aceitaram. Os judeus não creram no Messias. Os judeus ainda estão esperando o Messias. E o Messias deles é este mesmo Messias, só porém o Messias virá quando voltar com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar na terra. São assuntos escatológicos, assuntos para o futuro. Essa é uma grande realidade. E eles acusaram Jesus por Jesus curar no sábado. Certa ocasião, Jesus libertou uma mulher que há 18 anos estava possessa de um espírito imundo. Ela tinha sua coluna curvada. E esse curvamento em sua coluna não era uma doença natural. Era um espírito que a tinha pegado e a tinha possuído. E Jesus dissera, porventura, não poderia eu libertar uma mulher que há 18 anos estava possessa de um espírito imundo? E Jesus libertou aquela mulher, ela endireitou a sua coluna, e Jesus lhe dissera, vá em paz e não peques mais. Em 1 Coríntios capítulo 3, existe uma passagem em que houve uma dissensão entre os apóstolos. Alguém dizia, eu pertenço ao grupo de Paulo, eu pertenço ao grupo de Apolo, mas Jesus não tem um grupo na face da terra. Jesus tem uma igreja. Os apóstolos que serviam Apolo, os apóstolos que seguiam Paulo, que seguiam Pedro, por consequência disso, eles eram discípulos de Jesus. Faziam parte da igreja de Jesus. E agora, qual é a verdadeira religião? A Bíblia diz que Jesus não habita em templo feito por mãos de homens. É preciso existir uma religião, um templo, uma igreja, uma denominação, para que você possa frequentá-la e através dessa frequência, desse segmento nessa igreja, você possa ouvir a palavra, aprender da palavra, guardar a palavra, exercer a palavra. Só porém eu aconselho que você procure sempre uma igreja razoavelmente boa, que procure viver segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João Batista. Esses discípulos pregavam e conquistavam massas para Jesus. Pedro conquistou 3.000 em um sermão, 5.000 em outro sermão, mas conquistou essas 8.000 almas para Jesus de Nazaré. Porque Jesus tem uma igreja na terra. E Jesus prometeu vir buscar a sua igreja na terra. E os tempos da sua vinda, quando ele subiu no Monte das Oliveiras e transfigurou-se, subiu diante de Pedro, Tiago e João, ele foi elevado em uma nuvem, e voltou ao seu eterno lar,
após 40 dias de estadia entre os discípulos, mas apareceu um varão vestido de branco, um anjo de Deus, e disseram aos discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que entre vós foi assunto no céu, da mesma maneira como vocês vistes ele subir, ele vai voltar um dia. E os israelitas estão esperando o seu Messias. Só porém o nosso Messias, o Messias verdadeiro, já veio. E eles não acreditaram que esse era o Messias, o Salvador do mundo. Mas qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é guardar a palavra de Deus, é crer em Jesus, é seguir os seus ensinamentos. O apóstolo São Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele dissera: a verdadeira religião para o nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, é esta: é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado da corrupção do mundo. E João 17:3, ele dissera: a vida eterna é esta, que te conheçam a Jesus Cristo, a ti só, como único e suficiente Salvador. Conheçam a Deus como o Criador e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que tem poder para salvar a alma, perdoar os pecados e escrever o nome desta pessoa no livro da vida. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que não existe nenhum nome dado entre os homens na face da terra. Observe bem essa expressão. Não existe nenhum nome dado entre os homens. Quando se fala no homem, fala na mulher. Não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Eu estava fazendo um estudo e buscando alguns relatos a respeito da vida de Jesus. Você não encontra nos livros da história, nos cartórios em Israel, a respeito da vida de Jesus. A mídia tradicional procurou esconder todos os feitos a respeito da vida de Jesus. Você não encontra no cartório de registro civil o nascimento de Jesus, a filiação de Jesus. Você não encontra na sepultura de José de Arimateia, em Israel, o corpo de Jesus. Jesus deixou um vazio durante esse período da graça, que já está fazendo quase 2000 anos. Graça é um favor não merecido. Nós estamos vivendo entre a 76ª semana e a 70ª semana de Daniel, que Daniel profetizou no seu livro de Daniel. É um estudo maravilhoso que nós vamos frequentemente, futuramente vamos entrar neste assunto, que quando se cumpriria a 69 semana, o Messias seria tirado da terra. E essa última semana, que é a 70ª semana de Daniel, são semana de anos, é uma semana futura. E entre a 69 e a 70,
nós estamos vivendo um período de aproximadamente 2000 anos que se chama o período da misericórdia de Deus. Que nós não sabemos o dia e nem a hora, nem os anjos, nem o Filho. Somente o Pai sabe o dia da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, quando subiu no Monte das Oliveiras, o anjo dissera, da mesma maneira como vocês ouviram subir, ele voltará um dia com a sua igreja, para buscar a sua igreja e para levar a sua igreja para o seu reino. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu, no livro dos Tessalonicenses, com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Então esse é o conselho que eu quero te dar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita coisa na Bíblia. O profeta Isaías disse que aquilo que não veio ao coração do homem e que não fluiu à mente do ser humano é as coisas que Deus tem preparado para o seu povo. A ciência tenta explicar o inexplicável. A ciência tenta explicar o inexplicável. O porquê que não existe relato a respeito da vida de Jesus nos anais da história do povo de Israel. Porque Jesus foi gerado pelo fruto, pelo poder do Espírito Santo. O anjo Miguel chegou para uma moça imaculada chamada Maria e dissera a ela: você é agraciada de Deus, em teu ventre será gerado pelo fruto do Espírito Santo o Filho de Deus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. Então Jesus, humanamente, tinha mãe, mas não tinha pai. E espiritualmente, ele tinha pai, que era Deus. Foi gerado pelo poder do Espírito Santo. E eu acredito que por consequência disso, as pessoas não acreditaram. Quando sepultaram Jesus no Calvário, colocaram soldados para cuidar a sepultura, porque Jesus falara que ao terceiro dia ia ressuscitar. E as autoridades romanas colocaram soldados à porta da sepultura para que os discípulos, porventura, não viessem a roubar o corpo de Jesus e depois dizer que Jesus tinha ressuscitado. Mas, na verdade, apareceu um anjo, fez com que eles dormissem um profundo sono, retirou a pedra do sepulcro e Jesus saiu do sepulcro num corpo incorruptível de glória. Pegou apenas o lençol que tinha sido envolto no seu corpo por José de Arimateia, dobrou com muito carinho e o colocou em cima daquela laje e saiu da sepultura ressurreto. Então não existe corpo, porque Jesus ressuscitou num corpo incorruptível. Lá na sepultura não ficou os seus ossos. Ele foi sepultado num corpo corruptível e ressurreto num corpo incorruptível. Viveu 40 dias entre os discípulos dando instruções e voltou para o céu e prometeu voltar um dia. Então esta é a grande verdade. E você precisa conhecer a verdade.
A verdadeira religião para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado da corrupção do mundo, fugindo da aparência do mal, não deixando o pecado entrar em nosso coração. Nós somos um tabernáculo, um templo de Deus na terra, em que o Espírito de Deus quer habitar em nós. Nós somos uma morada, e nessa morada tem dois senhores. Nós não podemos servir ao mundo e a Deus. Devemos de aborrecer a um e amar o outro, ou aborrecer o outro e amar este outro. Não devemos servir ao Senhor e a Mamon ao mesmo tempo. E muitas pessoas, como não querem servir a Jesus, como o seu corpo é um tabernáculo, é um templo, existe uma outra personalidade que vai entrar dentro do teu corpo, para habitar no teu corpo. E esse outro alguém, você sabe quem é. Você precisa ser liberto. Os teus olhos têm que ser abertos. O teu coração tem que ser aberto. A tua vida tem que ser aberta. Você precisa tirar este véu. Você precisa acender a luz e dissipar as trevas. Tem muitas pessoas em nossa sociedade que têm medo da luz, porque as suas obras são más. No momento que a revelação de Deus, que a ciência é o descobrimento da verdade. Fala-se muito em ciência nos dias de hoje, mas a primeira palavra que fala de ciência na vida do ser humano foi Deus quem criou. Ele formou no jardim do Éden, criou no jardim do Éden a árvore da ciência. A Bíblia diz nos 9 dons do Espírito Santo que tem o dom da ciência. A ciência é a revelação das coisas ocultas. Se as suas obras forem boas, você não precisa ter medo da revelação. Você não precisa ter medo de sair das trevas e vir para a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Agora, se a tua vida for uma vida dissoluta, for uma vida pregressa, uma vida desconecta com a verdade, você vai fazer questão de viver em trevas. Nós temos exemplos recentes de seres humanos no nosso Brasil que estavam no anonimato, estavam nas trevas. Ninguém estava vendo as suas obras, mas vieram para a luz, tentando trazer fatos. Mas quando vieram para a luz, a sua vida foi revelada. Os seus feitos se tornaram públicos. As suas obras se tornaram nuas e patentes diante dos olhos da humanidade. E houve um caos digno, imoral e perverso em sua vida. Então eu quero te dizer, e conhecereis a verdade.